Olá a todos, amigos e amigas do JR. José Eduardo, JR, Jornal Regional, informação com credibilidade. Estamos aqui na Câmara de Vereadores agora, onde vai acontecer a votação do pedido de abertura do CP contra o prefeito de Rolândia. Então agora vai ser a votação em poucos minutos. A gente está ao vivo, vamos mostrar para vocês a votação ao vivo, para você ver. São necessárias maioria simples, ou seja, 6 votos para que se abra ou que se arquive esse pedido de comissão processante contra o prefeito. Isso foi suscitado, inclusive, por aquele áudio que é dado como do servidor Milton, ele é cargo comissionado Milton Alves, né, o meu time, e a gente vai mostrar para vocês agora ao vivo aqui. Daqui a pouquinho começa já essa votação, vai ser nominal, em voz alta, então você pode assistir com a gente a partir de agora. Vou virar a câmera e vamos lá para o plenário, que está bastante gente agora, gente. Vamos lá. Os termos da Resolução 004/2023 e da Ordenança Providências. Qual é a instrução? Senhor presidente, esse projeto ele previa a contratação do Estado de máquinas para fazer as estradas rurais. Mas tem uma fila muito grande no Estado para que a gente possa utilizar essas máquinas e agora a máquina ficou muito cara. O município consegue pagar do recurso próprio mais barato nessas máquinas. Então o prefeito municipal me ligou, pediu a extinção desse consórcio para que ele possa mais rapidamente contratar máquinas para terminar as estradas rurais. Mais uma vez peço o apoio de todos os vereadores na votação desse projeto. Obrigado, presidente. Você quer acrescentar alguns pontos? É um projeto ali do Poder Executivo, um projeto relativamente simples, composto por 3 artigos, e ele aqui nada mais, nada menos que ratifica uma deliberação já feita pelo consórcio, né, pela Constituição, ou seja, esse consórcio Você que acompanha agora, ainda estão votando outros projetos, né? E assim que o pedido ainda não foi colocado para votação. Vamos aguardar e assim que for entrar, a gente avisa vocês, alerta vocês, né? Vocês podem ir ouvindo aí a sessão da Câmara de Vereadores aqui de Rolândia. Coloca a votação, projeto de ordinária 030/2024. Favorável se permanece constante, os contrários se manifestam também. Aprovado pelo plenário. Agora o projeto de ordinária 031/2024, de autoria do Executivo Municipal de urgência, sobre autoriza o Executivo a reduzir a interferência financeira para a Câmara Municipal de Rolândia, alterar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e abrir o crédito nacional suplementar. Qual é a instrução? Senhor presidente, Sim. esse projeto ele reduz o pagamento da Câmara que nós pagávamos o gov.br. Portanto, o novo entendimento do Tribunal de Contas é que a gente use o gov.br contratado pela Prefeitura, não só no nosso município, mas em todas as cidades do Paraná está sendo votado esse projeto. Então, a gente precisa fazer esse ajuste técnico, porque nós não teremos mais o gov.br contratado pela Câmara, e sim nós vamos utilizar o contratado pela Prefeitura. Então, estamos fazendo esse ajuste técnico na lei. Era só para o momento, peço de novo o apoio de todos os vereadores na votação desse projeto. Complementando, a Câmara não poderia pagar essa despesa, pois foi feita na licitação pela Prefeitura. Então, nós optamos em descontar do nosso décimo, para isso que essa torna em votação. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, os pedidos de informação. Vereadora Terezinha da Farmácia, 122/2024, para discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Da vereadora professora Janaína Beneves, 125/2024, para discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Vereador Reginaldo Silva, 124/2024, para discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Vereador Rodrigão, 121/2024, para discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Vereador Sandro Leonardo, 126/2024, para discussão. Votação. Aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, as moções de congratulações. O vereador Ratolino, 009/2024, para discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, passamos para a discussão e votação da representação protocolada nessa casa de leis por Fábio dos Santos Neves, Bruno, Evaldo Henrique, Couta e Carlos Henrique Berga, em 18 de abril do corrente ano, com protocolo
relatório número 817, 2024, com o intuito de instalar a comissão processante em face do prefeito municipal de Rolândia. Seguindo os trabalhos, eu passo a palavra à vereadora Janaína, que faça a leitura da referida representação. Obrigada, senhor presidente. Requerimento de abertura de comissão processante número 20/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rolândia, Estado do Paraná. Bruno Evaldo Henrique Couda, Carlos Henrique Berta, Fábio dos Santos Neves. Vossa Excelência, requerer a abertura de comissão processante contra o prefeito municipal, senhor Ailton Aparecido Maestro, por infração político-administrativa fundamentada no Decreto-Lei 201 de 1967 e artigo 20, inciso 28, da Lei Orgânica do Município, artigo 68, inciso 9, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rolândia, pelos argumentos de fato e de direito que serão expostos. Um dos fatos. Cuida-se de requerimento a ser formulado pelo cidadão subscritor que, após analisar cuidadosamente os conteúdos dos vídeos amplamente divulgados no município, os quais dão conta do servidor conhecido como Miltinho denunciar diversas irregularidades na gestão municipal, alegando trocas de materiais, objetos de licitações municipais, informações de que a administração licita um objeto e acaba pedindo para a empresa fornecer outro, dentre outros. Ainda o servidor alega que o fato é conhecido por servidores municipais que só dão causa problema porque este parlamento ao qual protocola este requerimento é muito ruim. Desta forma, notável é que o conteúdo das gravações do servidor comissionado ligado ao grupo político do prefeito municipal, verdadeiro homem de confiança da gestão, atesta diversos crimes de responsabilidade político-administrativos por parte do gestor municipal. Segundo, da negligência da defesa de bens públicos, artigo 4º, inciso 8 do DR 201/67. Consta do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI diversos argumentos e provas de que o atual gestor municipal praticou infração político-administrativa, passivo de cassação do mandato, prevista no inciso 8 do artigo 4º do DR 201 de 1967. Extrai-se dos áudios vazados que o material utilizado para a ponte não tinha concreto, mas tinha que utilizar. Dessa forma, colocavam-se materiais licitados em quantidade maior para compensar aquele concreto pelo sem licitação. Rememorando o conteúdo do relatório da CPI, que tratou de materiais licitados pela Prefeitura, precedido por essa Câmara Municipal, realmente se encontram imagens que demonstram o descaso com o material utilizado para a mencionada obra. Constam-se as seguintes imagens. Ainda, segundo aquele relatório, os vereadores membros da CPI, que o valor desembolsado para a compra dos materiais expostos foi de R$ 628.665, fruto do pregão eletrônico 028 de 2023. Pois bem, nobres pedis, os fatos destacados no relatório se mostram de extrema gravidade, pois se nota que houve negligência na defesa dos bens públicos, cujo valor somente um pregão passa da ordem de R$ 600 mil, junto à investidura e em um cargo de prefeito municipal. O gestor se encarrega da sacra função de zelar e cuidar do que é público, de cuidar daquilo que é objeto de satisfazer o sagrado princípio do interesse público.
Essa função vai muito além do que aplicar recursos públicos em políticas públicas voltadas para a população. Envolve também zelar por aquilo que já existe e já é incorporado ao patrimônio público. O assunto é de tamanha importância que é tratado em diversas oportunidades pela legislação pátria. Vejamos. Lei nº 8.429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa, artigo 9, constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes ao acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes ao acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e notadamente agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Lei nº 8.112 de 93, artigo 116. São deveres do servidor zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Em seu turno, a própria Constituição da República Federal do Brasil de 88 destaca a importância dos bens públicos e, sobretudo, a necessidade dos órgãos de controle. A Câmara Municipal exerce controle sobre o Executivo. C. De fiscalizar o correto cuidado do Executivo sobre os bens públicos. Artigo 70, parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Artigo 71. O controle externo do cargo de Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União ao que compete. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte de prejuízo ao erário público. 8º. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas. Quem está acompanhando a gente ou quem está chegando agora, nesse momento, a vereadora Janaína Benelli está lendo o pedido de abertura da CP. Então, ela está lendo na íntegra o documento que foi protocolado aqui na quinta-feira passada. Que soma não difinda no custo da compra daquele bem. A infração praticada pelo gestor de Rolândia e enfatizada nesta peça não é novidade no mundo jurídico e em todas as vezes nos mais diversos campos do Brasil, onde houve prática igual. Foi punido com o rigor da lei, sendo certo que será também nessa cidade. Vejamos o entendimento. Ementa. Apelação. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa, cadeiras odontológicas, município de Montes Claros, negligência com a conservação do patrimônio público, bem inservível para a administração, doação das peças, ausência de alienação por meio de pregão, ciência inequívoca do réu, elemento subjetivo evidenciado, ato ímprobo configurado
dos direitos políticos, adequação. Artigo 12, segundo da Lei 8.429 de 92. Recurso a que se dá parcial provimento. Os atos de improbidade previstos nos artigos 9, 10 e 11 da Lei nº 8.429 de 92 exigem a presença do elemento subjetivo, qual seja o dono ou culpa do agente, a depender da hipótese do enquadramento. Os atos da improbidade que causam prejuízo ao erário exigem a presença não apenas de sujeito passivo e ativo, como também de um dano previsto na lei, assim como de elemento subjetivo do agente, admitindo-se, em tal hipótese, de enquadramento na prática do ato sob modalidade culposa. A negligência com a conservação do patrimônio público constitui ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 10, 5º da LIA. No caso, ficou devidamente evidenciada a postura negligente da primeira ré quanto à conservação do patrimônio público, consubstanciada na omissão relativa à correta destinação de bem móvel, considerado inservível ao município na forma do artigo 22, parágrafo 5º da Lei nº 8.666 de 93, da mesma forma, ocor réu a teor do que dispõe o artigo 3º da lei. Apesar de não ser servidor público, concorreu e se beneficiou da prática do ato de improbidade administrativa acima narrado, uma vez que recebeu os bens doados e que foram incorporados ao seu patrimônio. Possibilidade de adequação da pena de suspensão de direitos políticos à norma prevista no artigo 12, segundo da LIA, impondo-se a sua redução para o prazo de 5 anos, recurso parcialmente provido. Ainda, apelação civil, ação civil pública, improbidade administrativa, negligência e conservação do patrimônio público, desaparecimento de tacógrafos de veículos de frota municipal, fatos não apurados pelos responsáveis. Ex-prefeito que alegou desconhecer o que ocorria no setor de transportes da prefeitura municipal, inadmissibilidade. O chefe executivo tem a obrigação de manter-se informado sobre tudo o que ocorre na prefeitura municipal. Para isso dispõe do secretariado por ele escolhido. O zelo com a coisa pública também envolve a atenção dispensada pelo administrador aos bens que compõem o patrimônio público e que estão sob sua responsabilidade. Negligência na conservação do patrimônio público admitida de forma implícita, configurada a prática do ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, inciso 5 da Lei 8.429 de 92. Aplicação da pena de multa civil no valor do último vencimento recebido pelo réu no cargo de prefeito municipal, razoabilidade e proporcionalidade da sanção imposta, sentença mantida em recursos desprovidos. Nesta toada, não restam dúvidas acerca da responsabilidade do prefeito pelos prejuízos causados aos chefes públicos quando deixou de zelar pelo patrimônio público, uma vez que, ao modificar itens previamente licitados, estes não passam por atexto de chegar ao almoxarifado. Sequer vão até eles, simplesmente é levado à obra e dar-se um jeito para pagar. Dessa forma, não existe zelo pelo material utilizado, incidindo assim artigo 4º, inciso 8 do DL 267. 3. Da aplicação indevida de verba pública, artigo 1º, inciso 3 do DL 267. Destaca-se do áudio do concreto utilizado para a obra não foi previamente licitado, ou seja, não precisou o fornecedor cumprir certos requisitos de qualidade e responsabilidade fiscal da empresa, podendo ele ter fornecido qualquer tipo de concreto.
não se utilizou a empresa fornecedora de cálculos previamente obrigatórios de confecção para moldar a qualidade daquele concreto para a ponte ou qualquer obra que deveria ser feita. É sabido que cada concreto para cada obra deve explicar um nível de força e flexibilidade, até que para garantir a qualidade e principalmente a segurança daquela obra. Ao aplicar recursos públicos em compras como estas, pagando por camuflagem de notas, troca de materiais, pega um e fatura outro, o prefeito municipal aplicou indevidamente recurso público naquilo que não se pode garantir a qualidade. Dessa forma, a conduta irresponsável do prefeito municipal é um claro exemplo de aplicação indevida de recursos públicos, delito previsto no DL 201/67, devendo o gestor ser punido. 4. Da omissão à prática de ato previsto em lei, artigo 4º, inciso 7 do DL 201/67, da inobservância ao dever de licitar e dos indícios de superfaturamento na aquisição de concreto. Outro fato importante e destacado do áudio retratará mais um ato de completo desprezo pelo bem público e, sobretudo, pelo erário municipal. Ainda remonta a uma clara inobservação às regras básicas de segurança que deve ser aplicada à construção de obras públicas, uma vez que serão utilizadas por milhares de usuários que precisam ter a sua segurança resguardada. No mencionado áudio, é previsto que, para a construção, foi utilizado concreto e sua edificação exigiria um tipo de concreto, porém, que em momento algum, ao longo da construção, foi atestado pelo município, no recebimento do produto, se o concreto fornecido foi de fato aquele que foi comprado. A devido recebimento e a atestagem da qualidade do material adquirido é de suma importância na administração pública e foi alvo de preocupação por parte do legislador em dois momentos na Lei de Licitações e Contratos. Primeiro, em seu artigo 40, inciso 16. E segundo, quanto da confecção do concreto previsto no artigo 55, inciso 4, que o contrato deve conter uma cláusula dedicada ao recebimento do material. Tudo isso não foi cumprido pela administração local. Dessa forma, ao escutar o áudio, constatou-se irregularidade quanto ao recebimento do concreto, uma vez que o poder público a recebê-lo deixou de exigir e realizar a aferição do material, desconhecendo o produto entregue, foi licitado e o que se foi licitado e que atendia às exigências técnicas do projeto da obra. Aprofundando na análise, nota-se que todo o material para a construção da ponte foi fornecido pela Prefeitura, de modo que nada deveria ser fornecido pela empresa vencedora da licitação, a não ser a mão de obra para a execução do serviço. Ocorre que, apurando, foi identificado que na época da construção da ponte, a administração municipal não fez qualquer procedimento de contratação de empresa especializada para o fornecimento do concreto adequado para a construção da ponte, o que demonstra um trecho sombrio na execução do serviço. Visto que não houve procedimento licitatório, não houve qualquer ato de aquisição de material utilizado para a construção, ficando a dúvida de como o material foi adquirido pela municipalidade, se a aquisição respeitou o princípio da economicidade, da vantajosidade e, principalmente, o da transparência e ao intuito de que os princípios foram desprezados. Pois bem, senhores vereadores, essa lacuna sombria deve ser descortinada em análise que embasou este requerimento. E olhando toda a situação e trazendo um caminho para ser percorrido, a administração municipal fez, após a obra finalizar, uma licitação para a aquisição do concreto necessário para a construção da ponte. Ocorre que o certame foi aberto após a ponte ser concluída. Com a devida vênia nos nomes edis, entendemos que o fato foi muito além do exposto no relatório. É notório que no momento da construção da ponte,
administração municipal forneceu o concreto o qual buscou de qualquer concreteira parceira, entre aspas, sem pouco se preocupar, pois futuramente daria um jeito de pagar aquele fornecimento e fatalmente isso passaria sem observância do poder geral, se não fosse a CPI instalada. Porém, com o avanço das investigações, a administração municipal teve que dar um jeito, entre aspas, de dar um ar de licitude ao fornecimento de pagamento pelo concreto, o que levou a fazer um procedimento licitatório assodado. Senhores, é uma análise muito clara se eles pegaram o concreto de uma empresa que aceitou fornecer sem contrato. É muito claro que houve uma promessa prévia de que depois seria pago, que daria um jeito de pagar mesmo sem o contrato. Ou de outro ponto, que daria um jeito de fazer uma licitação direcionada para aquela empresa ganhar, e assim poderiam pagar por aquele concreto que já havia sido fornecido previamente. É muito claro, não enxerga quem não quer. Fica a reflexão que se há que já haviam recebido o concreto antes, eles teriam a obrigação de fazer com que a empresa parceira vencesse o certame. Isso gerando uma fraude ao caráter competitivo da licitação, crime previsto no artigo 337-F da Lei de Licitações e Contratos, ato criminoso, cuja pena vai de até 8 anos de reclusão. Ainda, se já havia um prévio acordo para aquela empresa fornecer o concreto e logo depois licitar para ela ganhar o certame, é evidente que houve superfaturamento do preço do produto, uma vez que não houve competitividade, o que certamente faria com que os preços caíssem e aliviassem o erário municipal. Lá do outro, mesmo que se tenha vencido uma outra empresa diferente daquela que forneceu o concreto previamente, a certeza de que essa empresa vencedora foi responsável por pagar aquela empresa que forneceu antes, o que torna ainda mais certo o superfaturamento, uma vez que a empresa vencedora não compactuaria com isso sem ter uma margem, o que aumenta o custo da compra. Em todos os cenários desse fato, fica evidente que houve, primeiro, desprezo pela obrigação do poder público de licitar previamente o bem ou serviço que pretende contratar. Após, fica clara a fraude à licitação que culminou na aquisição do concreto. Ambos os cenários são desprezíveis e passíveis de punição. 4. Da conclusão. Diante de todo exposto, requer seja este requerimento recebido e processado, sendo, ao final, julgado procedente o pedido de cassação do mandato do prefeito municipal diante as irregularidades apontadas ao longo dessa peça, seguindo em mídia separada o áudio do servidor mencionado que denunciou todas as práticas e vistas narradas nesta peça, mencionado diversas vezes nesse texto e demais documentos entendidos como pertinentes. Pede deferimento Rolândia, Paraná, 18 de abril de 2024, Fábio dos Santos Neves, rol de testemunhas, Hilton Alves, Marco Antônio Boraski, Romilda Aparecido da Silva, Ana Paula Silva, Luciano de Antônio Oliveira, responsáveis pelo depósito de peças úteis. Era só isso que tinha para o momento, senhor presidente. Obrigado, secretária. Após lido a denúncia, daremos prosseguimento à representação. E eu coloco a matéria em questão em discussão. Senhor presidente. Pois não, diretor. Bom, tenho 39 anos e nunca comprometi a minha integridade ou me envolvi em falcatruas. Desde que entrei pela vida pública, sempre mantive minha honestidade e agi de acordo com o que é correto e gostaria de esclarecer alguns fatos. Eu fiz parte de uma CPI, uma comissão processante de investigação
em relação a essa situação. No ano de 2023, a Câmara Municipal foi alertada sobre uma suposta irregularidade na licitação da ponte do Ciclone e a alocação inadequada de algumas ferragens. Diante das acusações, foi instaurada uma comissão parlamentar de inquérito, que é uma CPI, para investigar os fatos. A investigação contou com a participação de uma variedade de depoentes, incluindo secretários, funcionários da Prefeitura e funcionários do depósito Rolândia. Após meses de diligências meticulosas, a CPI concluiu suas atividades com a elaboração de um relatório detalhado que foi prontamente encaminhado ao Ministério Público. Em resposta, o Ministério Público iniciou uma investigação rigorosa, solicitou documentação à Prefeitura e realizou uma perícia na ponte. O resultado dessa investigação foi o arquivamento do inquérito civil número 0125-23-005-24 pelo Ministério Público. Paralelamente, o prefeito Ailton Naísco instaurou uma sindicância interna para apurar o caso, o que culminou a exoneração do secretário da Infraestrutura. Os fatos investigados ocorreram no ano 2023. O arquivamento do Ministério Público ocorreu no dia 9/2/2024. Em depoimento gravado e enviado ao Ministério Público, a funcionária do depósito negará qualquer esquema de fraude em notas fiscais. No que diz respeito ao uso de máquinas da Prefeitura em propriedade privada, existe uma lei chamada Porteira Dentro, Lei número 14, Lei número 4.101, do dia 19 de julho de 2022, que é a lei, se não me engano, do Sandro, que colocou essa lei aqui nessa casa, do Sandro Brumar. O artigo 1º, resumidamente, diz que o Poder Executivo está autorizado a colaborar com produtores rurais e parceiros para melhorar as estradas, tirar águas pluviais, criar acessos residenciais, rurais e preparar terreno para a construção de agroindústrias. Com certeza, a transparência é um pilar fundamental de qualquer governo. Todas as informações, atualizações sobre a investigação podem ser acessadas através do site oficial da Câmara. Isso reforça o comprometimento com a verdade e a transparência, evitando qualquer forma de engano. Portanto, encorajo todos a visitar o site para se manterem informados sobre todos os trâmites da CPI. Senhor presidente, eu finalizo esta fala. Quando não conseguirem te manipular, vão tentar manipular outros para que pensem mal de você. Eu, como vereador, sem demagogia, sem aqui trabalhar todo o processo, esse vereador dos Faros, já participei de várias CP, principalmente uma CP que foi instalada nessa casa aqui na gestão passada. Então temos que ser justos. Essa situação já foi investigada nessa casa através da CPI. O Andrezinho, o Vilmar Borges foi o presidente, o Andrezinho foi o redator e esse vereador dos Faros foi membro dessa CPI. Então, senhor presidente, esse era o meu discurso que eu tinha no momento. Então, é uma situação que já foi arquivada pelo Ministério Público, já está no site da Câmara, todas as informações, depoimento da mulher que veio aqui do depósito Rolândia, ela deu o depoimento tudo certinho, áudios, vídeos, está tudo lá, então vocês podem ter acesso. Continua a discussão, então. Continua. Senhor presidente, Continuamos a discussão. Muito bem. Nada mais. Ninguém mais quer comentar antes de iniciar a votação. Comunico que, em conformidade com o processo de votação, será no final, por ordem alfabética, em único turno, efetuado pela primeira secretária, vereadora Janaína, conforme o artigo 228 do regimento interno dessa Casa de Leis, o qual, exigido para a aprovação da representação, é por maioria simples, ou seja, serão necessários 6 votos para a abertura da comissão processante, conforme determina, nesse caso, o Decreto-Lei 201/67, em seu artigo 5º, inciso 11. Informo também que o vereador ou a vereadora que for favorável à abertura da representação e, consequentemente, a abertura da comissão processante, dirá sim. E o vereador ou a vereadora que for contrário à representação, seja contrário à abertura da comissão processante, dirá não. Caso o vereador ou a vereadora que queira se abster, dirá abstém. Passo a palavra, nesse momento, à vereadora Janaína, para revisar o escalonamento de votação dos vereadores. Vamos iniciar agora a votação. Atenção.
Em ordem alfabética. Reforçando e informo que, respeito ao artigo 228 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o processo de votação se dará de forma nominal. O vereador ou a vereadora que for favorável à abertura do processo, ou seja, dar prosseguimento à abertura da comissão processante, deve dizer sim. E o vereador ou a vereadora que for contrário à abertura do processo, ou seja, contrário à abertura da comissão processante, deve dizer não. Caso o vereador ou a vereadora queira se abster, diga abstenha. Como vota o vereador Andrezinho da Farmácia? Voto não. Como vota a vereadora Cristina Pieretti? Essa vereadora vota não. Como vota o vereador Guilherme Spangenberg? Não. Como vota o vereador Isaac Altino? Voto não. Essa vereadora vota não. Como vota o vereador Natolino? Voto não. Como vota o vereador Edinaldo Silva? Voto não. Como vota o vereador Rodrigão? Voto não. Como vota o vereador Sandro Leonardo? Voto não. Como vota o vereador Vilmar Boy? Voto não. Era o que tinha para o momento, senhor presidente. Informa que a comissão processante foi rejeitada por 10 votos favoráveis. Nada mais a ver tratar, agradeço a profissão divina, a guarda dos trabalhos, a presença dos senhores vereadores, os vereadores dessa casa, do público presente, inclusive internautas, encerrar a sessão. Boa tarde a todos. Gente, acabou de terminar a votação, acabou de terminar a sessão também aqui na Câmara de Vereadores de Rolândia e o pedido da CP foi arquivado por unanimidade, 10 votos pelo arquivamento, pela não abertura da comissão processante contra o prefeito de Rolândia, então 10 votos a 0, então o pedido foi arquivado e negado aí, nesse momento, acabando já a sessão. Gente, eu finalizo aqui, deixa eu mostrar o que está pegando aqui, os vereadores aqui, o público não ouve, né? E deixa eu virar para mim novamente. Então essa foi aí, a gente transmitiu ao vivo para vocês, direto aqui, o JR direto aqui, para você saber como foi a votação, como foi aqui esse processo, esse pedido de criação de uma CP, né, nesse momento. Então, por 10 votos a 0, 10 votos por unanimidade, os vereadores arquivaram o pedido da criação de uma comissão processante contra o prefeito de Rolândia, ok? A gente fica por aqui, Zé Eduardo, JR, informação com credibilidade. Fiquem com Deus todos, até mais.